Minha saudação a todos e todas. Estamos aqui fazendo, a leitura do caderno Encantar a Política, Eleições 2022. Agora, a leitura do capítulo 2º, Amizade Social e Ética da Política. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Reflexão inicial. Ao refletirmos sobre a política como amizade social e como ciência e arte do bem comum, vamos descortinando aspectos da política que raramente são expostos na vida cotidiana e menos ainda nos meios de comunicação e redes virtuais. Mas será que a política, tal como realmente praticada em nosso país, é mesmo o que deve ser? Porque, na prática, a política aparece mais como coisa suja e vergonhosa. Essa pergunta precisa ser respondida, porque a experiência vale mais do que 1000 argumentos. Por mais que os papas ensinem que a política é uma atividade digna, muita gente vai dizer que isso vale nos países desenvolvidos, de gente honesta, mas aqui é diferente. Nenhum político merece confiança. Todos prometem, mas depois de eleitos, todos esquecem suas promessas. Esta é a imagem que muita gente tem. Mas será que essa imagem vem mesmo da experiência ou é apenas o que todo mundo diz? 1. Realidade atual da política. Os meandros da política formam um campo em que muita gente entra e por isso são mal conhecidos das pessoas comuns. As pessoas comuns só tomam conhecimento do que acontece ali pelas notícias do rádio, TV, jornal e ultimamente pelas redes sociais. E, como normalmente acontece, más notícias, escândalos, corrupções e negociatas ocupam muito espaço do que as boas notícias. Construção de posto de saúde, escola ou uma nova estrada. E o fato é que os equipamentos de saúde, ensino público, transportes e controle da inflação só existem e funcionam quando há pessoas que se ocupam de políticas públicas para servir ao povo. Então, há uma perspectiva enviesada nessa percepção da política. Quem faz funcionar os organismos públicos em favor do povo são as pessoas que ocupam cargo de governo, sejam elas eleitas ou nomeadas por quem foi eleito. É óbvio que algumas dessas pessoas cometem atos desonestos, falcatruas, ou se deixam corromper por quem quer tirar benefícios para si, sem se importar com os direitos de todos, mas muitas outras trabalham pelo bem comum, só recebendo a remuneração estabelecida por lei. De fato, na política, como em qualquer área de atividade humana, há gente honesta e gente desonesta. Pessoas com e pessoas sem caráter moral. É evidente que onde rola muito dinheiro, e este é o caso do mundo político, as tentações são maiores, mas também ali há muitas pessoas que não se deixam levar por interesses financeiros. E essas pessoas incomodam e muito. Principalmente quem faz da política um campo para ganhos ilícitos e de práticas criminosas que só beneficiam seu grupo e não o interesse geral. Para essas pessoas que fazem da política uma atividade criminosa, bom seria que não houvesse gente séria, honesta, correta e bem-intencionada no campo da política. Convém a quem quer cometer crimes sem ser incomodado, afastar da política quem age corretamente dentro do direito. A melhor maneira para isso é passar a ideia de que na política só existe sujeira. Francisco conhece bem esse problema. Eis o que ele diz na Fratelli Tutti. Atualmente, muitos possuem uma má noção da política. E não se pode ignorar que, frequentemente, por trás desse fato estão os erros, a corrupção e a ineficiência de alguns políticos. A isto vem juntar-se as estratégias que visam enfraquecê-la.
substituí-la pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. E, contudo, poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? É só pensar um pouco. Pessoas inescrupulosas que buscam o poder político para tirar vantagem para si mesmas têm todo o interesse em evitar que gente correta participe da política com a finalidade de servir o bem comum. Se necessário, elas inventam calúnias e mentiras para prejudicar a boa imagem de quem poderia impedir sua ascensão ao poder. Para elas, é conveniente jogar todos os políticos na mesma vala comum da corrupção, passando a ideia de que todo político é igual. Ao falarem de política, disseminam desconfianças e até o ódio, para que as pessoas não reflitam sobre o assunto usando a razão e o coração. Por isso é preciso desconfiar das acusações, buscar outras fontes e outras ideias para confrontar umas com outras e assim evitar cair na armadilha de falsos profetas e enganosos informantes. Pensar com calma, de preferência conversando com gente bem informada, antes de concordar com uma acusação. Sempre com amor no coração, nunca com ódio. Nos últimos anos, essa estratégia de desqualificação dos políticos tornou-se uma verdadeira arma de guerra. Os especialistas a chamam de guerra de quarta geração ou guerra híbrida, porque nela a arma principal é a informação destinada a destruir moralmente o adversário. Há muito tempo a mentira e a informação deturpada são usadas para destruir moralmente os adversários políticos, mas atualmente a informática aumentou muito o seu poder destrutivo. A informação é manipulada com o rigor do método científico e de cálculos matemáticos, e depois de testada em laboratório, é empregada para combater o adversário considerado hostil. Os meios disponibilizados neste século pela internet elevaram sua capacidade de destruição a um patamar antes inimaginável. Na encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco afirma: não se pode ignorar que há interesses econômicos gigantescos que operam no mundo digital, capazes de realizar formas de controle que são tão sutis quanto invasivas, criando mecanismos de manipulação das consciências e do processo democrático. O funcionamento de muitas plataformas acaba frequentemente por favorecer o encontro entre pessoas com as mesmas ideias, dificultando o confronto entre as diferenças. Esses circuitos fechados facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando preconceitos e ódios. A explicação do seu sucesso está no fato de que as pessoas tendem a dar crédito a informações que lhes agradam. Trata-se, então, de produzir informações parcialmente verdadeiras, pós-verdades ou falsificadas, fake news, que sejam aceitáveis para quem vai receber. Elas são veiculadas pela combinação da grande mídia, TVs, rádios e jornais, mídias digitais, WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok e outras, e de instituições de forte credibilidade, como igrejas cristãs, ONGs ou institutos de pesquisa. O fato de a informação vir de várias fontes lhe dá uma aura de verdade. Para completar o processo, desqualifica-se outras fontes, acusando-as de terem sido corrompidas. Resultado: ao receber uma notícia que a pessoa deseja ser verdadeira, ela logo a transmite a outras pessoas de sua rede de relacionamentos. Assim, a informação vai se reproduzindo até destruir moralmente o inimigo. É como o vírus de computador ou de pandemia. Quem é infectado por ele infecta outras pessoas.
Diante dessa forma de guerra ideológica, não basta a indignação ética contra a pós-verdade e fake news. Quem não aprender a combatê-las será facilmente derrotado pelas armas ideológicas a serviço de quem quer exercer o poder sem submeter-se às regras da democracia. Este é o objetivo das forças antidemocráticas, que promovem a guerra de desinformação contra a cidadania. O completo afastamento do povo do debate e da participação nas políticas públicas por pensar que isso são práticas imorais e vergonhosas. 2. Propostas para a ação. Diante dessa ameaça cada dia mais real, é surpreendente o que nos ensina Francisco na exortação Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, onde estão apresentadas as grandes linhas que o Papa quer para a Igreja. Peço a Deus que cresça um número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males de nosso mundo. A política tão denegrida é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres. O Papa bem sabe das dificuldades que envolvem a atividade política. Por isso mesmo, a sua encíclica Fratelli Tutti tem como tema principal a política como expressão da amizade social. Ensina ele: reconhecer todo ser humano como irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos. Não são meras utopias. Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nessa linha torna-se um exercício alto de caridade. Trata-se de avançar para uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. Convido uma vez mais a revalorizar a política, que é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum. Os laços de amizade que devem unir todos os seres humanos numa grande comunidade na qual ninguém tenha seus direitos desrespeitados, inclusive o direito à diferença, são a expressão coletiva do mandamento do amor. Esta é a mesma mensagem do Evangelho em linguagem de hoje. E o Papa está consciente da dificuldade em torná-la efetiva em toda a Terra. Ele retoma o conceito de solidariedade como forma política da caridade e explica o que isso significa ao longo da encíclica Fratelli Tutti. Francisco aponta para o vasto horizonte que hoje se abre para a ação da Igreja no mundo, os movimentos populares, como novos instrumentos de ação política em favor da luta pelos 3 T's: terra, teto e trabalho, como direitos de todo ser humano. 3. Diferentes espaços da política. Essa referência aos movimentos populares é muito importante, porque, em geral, somos levados a pensar a política unicamente no espaço do Estado, como relação entre grupos, geralmente organizados em forma de partidos ou frentes políticas, que disputam o poder de definir as linhas de ação do Estado. Esta é a imagem mais generalizada de política. Os partidos disputam o direito de exercer os 2 poderes de Estado que são objeto de eleições. O Executivo, a Prefeitura Municipal, o Governo dos Estados e a Presidência da República, e o Legislativo, câmaras municipais, Câmara Legislativa, Assembleias Estaduais, Câmara de Deputados e Senado Federal. O Poder Judiciário e também o Ministério Público são ocupados por pessoas que foram aprovadas em concurso público. Todavia, neles, as indicações políticas são exclusivas para os cargos superiores de direção, feitas pelo chefe do Executivo a partir de listas tríplices. De fato, o Estado, em suas 3 instâncias, municipal, estadual e federal,
É o espaço por excelência da política, porque ali são debatidas, definidas e executadas as políticas públicas. Existem diferentes objetos de políticas públicas. As mais conhecidas são as políticas sociais: educação, saúde, segurança, habitação, transportes, etc. Mas há outras que também interferem diretamente na vida cotidiana da população, como as políticas econômicas. Monetária define a quantidade de moeda necessária para a economia funcionar sem inflação. Cambial define a relação entre a moeda nacional e as outras moedas de referência. Fiscal define quanto o Estado arrecada e quanto pode gastar. Por isso se diz que o Estado é campo próprio da política, mas não é o único. Também a economia, a sociedade, a cultura e a religião são campos de ação política. O próprio território em que se vive é um espaço político, como mostram as associações de moradores, tão valiosas para assegurar o bem comum da vizinhança e a ajuda mútua. Nesses campos atuam os movimentos sociais que congregam pessoas em defesa de seus direitos específicos, articulando-os com os direitos de toda a coletividade, como os movimentos sindicais, de camponeses e lavradores sem terra, de povos indígenas, de mulheres, de negros, ecológicos e tantos outros. Embora geralmente os poderosos no campo econômico e político os tratem de forma negativa, como se fossem movimentos contra o progresso e o desenvolvimento, defendendo valores do passado, Francisco os vê com grande esperança. Os movimentos populares, que reúnem desempregados, trabalhadores precários e informais e tantos outros que não entram facilmente nos canais já estabelecidos, são semeadores de mudanças, promotores de um processo para o qual convergem milhões de pequenas e grandes ações interligadas de modo criativo, como numa poesia. Nesse sentido, são poetas sociais, que à sua maneira trabalham, propõem, promovem e libertam. Com eles, será possível um desenvolvimento humano integral, que implica superar a ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres, e muito menos inserida num projeto que reúna os povos. Embora incomodem, mesmo se alguns pensadores, entre aspas, não sabem como classificá-los, é preciso terem a coragem de reconhecer que sem eles a democracia atrofia-se, torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade, vai se desencarnando porque deixa fora o povo na sua luta diária por dignidade, na construção de seu destino. Espaço privilegiado para a atuação dos movimentos sociais são os conselhos de cidadania criados pela Constituição de 1988 para estabelecer o diálogo entre representantes da sociedade civil e representantes do poder público na definição de políticas públicas específicas. Conselhos como de saúde, da assistência social, da criança e de adolescentes, de segurança alimentar e nutricional e outros são um espaço de grande importância para a participação popular na definição de políticas públicas. Apesar das interferências do Poder Executivo no sentido de limitar seu poder de decisão, chegando até à extinção de muitos conselhos em âmbito federal, já em janeiro de 2019, é preciso insistir no seu valor para a democracia. Os conselhos são a melhor garantia aos direitos de cidadania e ao bem-estar da população em geral, especialmente em seus setores mais vulneráveis. Conclusão: é muito vasto o campo da política. Embora seu espaço mais visível seja o Estado, no qual o principal conduto de atuação são os partidos, ele não é o único. Também o campo da sociedade e da cultura são espaços importantes para orientar os rumos do pensamento, dos valores e dos direitos de cidadania. Este é o campo privilegiado de atuação dos movimentos sociais e populares.
Existem, portanto, diferentes campos de atuação política, cada qual com sua importância para o estabelecimento da fraternidade social. Cada pessoa deve inserir-se naquele campo que melhor se conforma às suas aptidões. Há quem tenha vocação para a política partidária. Outras pessoas sentem-se melhor nos movimentos sociais ou nos conselhos de cidadania. O que não vale, especialmente para os seguidores e seguidoras de Jesus, é a omissão. A política é um campo extenso e, como cristãos, não podemos nos omitir porque ela faz parte da amizade social, de nossa luta pela vida e pelo bem comum. Vimos aqui que é extenso o campo da política, mas que diretriz política deve orientar o cristão ou cristã? Como se concretiza, em nossos dias, o ideal da política como amizade social? Reflita sobre esse problema, de preferência em grupo, porque ele é o tema do tópico seguinte. Terminamos aqui, né? Deus abençoe. Nos encontramos na próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.